que hoje nosso tema é o Eneagrama na terapia, aplicado à terapia. Eu tive contato com o Eneagrama pela primeira vez em 2015. Foi uma época que passei por um profundo, por um momento na vida pessoal desestruturante, e eu estava então precisando de me reestruturar. Quando eu conheci o Eneagrama, eu percebi que a história da gente ia ser longa, e assim foi. À medida que eu ia conhecendo, eu fui trazendo o Eneagrama em uma aplicação prática na minha vida. E eu comecei a ver mudanças profundas e significativas que me levaram a um outro resultado na realização das coisas que eu sonhava e que antes eu às vezes conseguia chegar perto, mas não conseguia chegar lá. E em 2017 foi quando eu comecei a desenvolver o AIS. E eu sabia que o Eneagrama tinha um papel muito importante dentro do método da AIS. Não que ele serve para qualquer método, mas especialmente dentro da AIS ele teria um papel bem estrutural. Então vamos lá. O que é o Eneagrama? Eneagrama é uma palavra que vem do grego, Enea mais gramo. Enea significa 9, gramo, 9 pontos. É um desenho, uma forma geométrica de 9 pontas. Essa forma é composta de 3 elementos, que é o triângulo, o círculo e a hexade. Toda essa estrutura, ela vem simbolicamente contando como a nossa psique se estrutura de maneira muito didática. Agora, de onde surgiu isso? Ninguém sabe ao certo, porque a história do Eneagrama, ela se perde. Ninguém sabe precisamente de onde veio esse símbolo. O que se sabe é que ele chegou no Ocidente através do Gurdjieff, que era um armênio, um filósofo, que sai em viagem pelo mundo em busca de conhecimentos e sabedorias ancestrais. Gurdjieff então vai para uma comunidade perto do Afeganistão que se chamava o Sormon. O Sormon significa abelha, Sormon significa abelha. Essa comunidade então, que era o Sormonguí, eram as abelhas. A tradição Sormonguí dizia que o conhecimento objetivo, ele é uma substância, ele é como se fosse uma substância que pode ser estocada, armazenada, como se fosse um mel. E na tradição deles, então, eles acreditavam que eles tinham essa função na sociedade, no mundo, essa missão de estocar, de guardar esse conhecimento. Por que eles precisavam de guardar e estocar isso? Porque eles acreditavam que de tempos em tempos a humanidade passava por dilúvios. E esses dilúvios, então, eram o momento necessário para esse mel ser distribuído. Claro que isso também tem todo um simbolismo, né? E eles, então, nesse tempo onde a humanidade precisava de ser abastecida com essa sabedoria, com esse conhecimento, eles, então, distribuíam esse mel através de alguém que eles preparavam. Então, Gurdjieff fica nessa comunidade, Sormonguí, durante alguns anos, 2, 3 anos, e ele volta, então, trazendo essa sabedoria. E ele volta e ele interpreta essa sabedoria para o Ocidente. Lógico que na época não existia ainda a relação com os perfis psicológicos. Ele então ensinava por meio de respiração e de giros, de dança. O Eneagrama só vai chegar perto da psicologia quando o Oscar Ichazo, um boliviano, vai em busca de conhecimento e encontra o Eneagrama, então traz para a América do Sul, e o Cláudio Naranjo, que era um psiquiatra chileno, vai estudar com ele, e o Cláudio Naranjo que dá conta de fazer essa associação do Eneagrama, da forma como ele era, aos perfis psicológicos. Ele então começa
a criar uma descrição dos 9 tipos bastante completa. O Eneagrama hoje, no formato que ele dá conta de, através de 3 centros, de 3 núcleos, de descrever 9 tipos de personalidade. Esses 9 tipos, eles são como se fosse uma chave para uma bússola interna que nós temos, que é o nosso modo de funcionamento, a nossa forma de agir. Mais do que isso, ele descreve não só o nosso comportamento, mas ele descreve a motivação que está por trás da maneira como a gente se comporta. Essa visão do Eneagrama de uma aplicação de autoconhecimento é muito comum. A gente encontra muito na internet a descrição dos tipos e tudo mais. A questão interessante para a gente, para ser aplicado na terapia, é a associação de toda essa estrutura da psique que o Eneagrama dá conta de descrever com a estrutura que a gente sabe tanto do desenvolvimento humano, da criança. Então, quando você pega a descrição, por exemplo, de uma criança tipo 4, você percebe que, através da descrição, essa criança ela desenvolve um mecanismo de defesa, ela desenvolve uma fixação, que é a distorção. Então, são vários mecanismos que a gente dá conta de compreender através do Eneagrama. O Eneagrama em si é um sistema é um código. Ele codifica o nosso comportamento por meio de 9 tipos. Esses 9 tipos estão divididos em 3 tríades. Cada tríade, ela tem uma inteligência que a rege. Como é que funciona isso? 3 tipos, eles são movidos pela inteligência emocional, que é a emoção que está associada é a tristeza ou a angústia. Alguns chamam tristeza, outros angústia, que é o tipo 2, 3 e 4. Os tipos 5, 6 e 7, eles são do núcleo mental. Então, a emoção que move é o medo. E o tipo 8, 9 e 1, eles são o centro, o núcleo instintivo. Eles são movidos, então, pela ação, pela inteligência instintiva, o fazer. E a emoção que está relacionada é a raiva. Então, a gente tem uma tríade emocional, a gente tem uma tríade também da necessidade básica. 3 tipos. Tem uma necessidade básica que pulsa, que é a necessidade de atenção, que é a tríade emocional, movida pelo coração, né? 3 tipos têm uma necessidade básica de segurança, que é a tríade mental, e 3 tipos têm uma necessidade básica de liberdade, de autonomia, que é a tríade 8, 9 e 1, que são movidos pelo instinto, pela ação. Então, quando a gente compreende isso, primeiro passo, a gente entende que cada tipo, ele tem uma forma de ver o mundo, ele tem uma forma de ler as situações, de ler a vida, de interpretar a realidade. São 9 realidades. Então, isso tem um efeito muito intenso quando nas nossas relações a gente passa a compreender que as pessoas não funcionam igual a gente. E muitas vezes o nosso problema de relacionamento está na gente querer que a pessoa interprete a vida, o mundo, da mesma forma que a gente interpreta. Então, por exemplo, a tríade emocional tem uma certa dificuldade de compreender quem é movido pela razão, né? E o que é movido pela razão também tem dificuldade de compreender aqueles 3 tipos que são movidos pela emoção, porque é um povo que só sente, né, que não raciocina, e o povo da ação também tem dificuldade de compreender tanto o povo que pensa demais, quanto o povo que só sente e não age. Então, você olhar isso como observador de si mesmo e do outro é muito interessante. E a gente começa a ver que muitos
das nossas questões, elas têm uma origem aí, e não somente num trauma ou numa questão sistêmica. Quando a IS nasceu, eu comecei a perceber que na visão da psicologia integral a gente sempre olha para 4 aspectos da vida, e o aspecto subjetivo, que é o desenvolvimento da nossa cognição, da nossa capacidade, do desenvolvimento, né, das nossas inteligências. Então precisava ter algum instrumento aí que nos desse esse mapa de autopercepção, como é que eu funciono, né? E o Eneagrama veio preencher essa lacuna, porque ele, além dele descrever pra gente como é que o nosso ego se organiza, se estrutura e funciona, ele descreve também o mapa de como eu saio disso, porque muito mais do que compreender quais são as distorções, ele me dá um mapa de como eu faço para organizar isso novamente, né? Isso que eu acho que é o ponto-chave para ser usado na terapia, porque independente de qual tipo você se encaixe, e a gente sempre se encaixa somente em um, ninguém é 2 tipos, a gente se identifica com mais de um. Na verdade, nós somos os 9, nós temos um pouco de cada tipo, é como se fosse uma flor, né, com 9 pétalas. A gente tem um tipo que é o central, e a gente tem todos os outros que nos trazem informação, mas tem um tipo que é aquele que é a nossa roupa, a roupa do nosso número. Então, o que é o ideal? É, primeiro, eu ter as 3 inteligências, tanto a emocional quanto a inteligência racional e a instintiva, em equilíbrio, independente de qual tipo eu sou. Então, se eu sou um tipo muito emocional, eu vou buscar ativar um pouco mais a minha ação e a minha mente. Se eu tenho uma facilidade, eu fico presa muito no mental, eu vou então buscar o equilíbrio ativando mais o instinto, a ação e mais a emoção, para não ficar preso no mental. Se eu sou um tipo só ação, eu vou buscar então ativar a emoção para sentir um pouco mais e a mente para racionalizar. Muitas vezes, qual o problema do tipo muito instintivo? Fala antes de pensar. Não sente o que o outro vai sentir. Então, aquela pessoa que detona o outro com a fala. E aí cria-se um problema relacional. E é aí que o Eneagrama entra, muito potente nas terapias. Ele entra mostrando pra gente que existem outras visões que não só a nossa. Importante entender que a gente vai muito além da descrição dos tipos, e é por isso que eu não estou aqui nesse encontro descrevendo os tipos psicológicos, porque isso é muito simples, a gente pode até fazer em um outro momento, a gente tem aulas no YouTube só descrevendo os tipos, mas hoje o importante é vocês entenderem como que o Eneagrama estrutura esse código de funcionamento da nossa psique, porque isso vai fazer diferença na terapia. O Eneagrama aplicado à terapia não tem a função de identificar o tipo psicológico que a pessoa é. A gente tem a função de compreender qual o tipo que a pessoa está mais usando naquele momento, independente se ela é aquele ou não, porque eu posso ser um tipo 4, mas nesse momento da minha vida eu estou muito ativa em um outro jeito de funcionar, porque o ambiente, a vida está me demandando isso. E aí eu preciso compreender isso para entrar num equilíbrio. E é isso que o terapeuta que vai estudar com a gente, ele aprende. Como que eu vou equilibrar esses 3 centros e dar conta de levar o meu cliente à autopercepção da forma de agir e qual a maneira de eu traçar uma rota de crescimento individual, de desenvolvimento, para que eu saia dos vícios. Porque assim, imagina 9 tipos, 9 formas de enxergar o mundo, 9 óculos, 9 lentes que trazem um estilo próprio de funcionamento de leitura. Cada um desse tipo traz uma virtude ou um dom essencial
e uma distorção desse dom. O dom, a virtude, ele é aquele potencial que a gente traz, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente faz melhor do que todo mundo. Já a distorção é esse potencial distorcido ou em exagero ou bloqueado. Então, esse é o ponto que vai deixar claro por que o Enneagrama é essencial. É o seguinte: quando eu entendo qual o potencial que eu tenho, eu começo então a trabalhar esse potencial sem bloqueá-lo e sem distorcê-lo. Porque, por exemplo, o tipo, vamos falar um pouquinho só, né? O tipo 1, que é a perfeição. Então, a perfeição existe não para causar tensão, mas para organizar as coisas da melhor forma. O que o ego faz? Em essência, essa é uma virtude. Só que o ego, a criança, quando ela começa a estruturar essa personalidade, ela começa a criar mecanismos de defesa. E esse mecanismo de defesa gera uma fixação. Essa fixação distorce a perfeição em perfeccionismo. Então, pode se tornar aquela pessoa extremamente exigente que ninguém suporta. Aquele tipo exército, sabe? Aquele generalzinho, aquele comandante que tem que ser tudo milimetricamente correto, não pode sair nada errado, um olhar crítico que não, às vezes não tem desanima quem tá perto, porque nunca nada tá bom, nunca é como ele faz, sempre poderia ter sido melhor, uma autocrítica muito perversa. Então a pessoa que vive assim, ela também sofre muito. E encontrar esse mapa de volta para casa, de volta para minha virtude, é muito gostoso. O Enneagrama é esse mapa de crescimento. É por isso que ele é tão mágico quando ele é aplicado na terapia. Claro que para o autoconhecimento também é incrível. É claro que para o autodesenvolvimento é maravilhoso. Como eu passei por esse processo vivenciando o Enneagrama em mim, e eu pude perceber em mim esse resultado, quando eu estruturei a abordagem integral sistêmica, eu falei, isso não pode ficar de fora, de jeito nenhum. Então ele entra preenchendo essa lacuna. Como que eu vou traçar um mapa de crescimento para mim? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para que a minha virtude essencial se manifeste? Como eu vou me organizar para que esse movimento natural que eu trago se manifeste? E aí, cada tipo psicológico tem um movimento essencial. Por exemplo, o 8, que é a verdade, o poder, né? O poder da verdade, o poder é o empresário, aquele que é poderoso, que cria coisas, que manifesta, às vezes fica preso ali e não consegue porque não consegue sentir o outro. Então precisa sair da ação, precisa olhar um pouco para o outro, entender a necessidade de quem está em volta, pensar antes de falar para não ferir as pessoas. Esse é o movimento de crescimento, né? Tem outra pergunta aqui: qual a idade o eneatipo é consolidado? Há controvérsias, tá? Normalmente se aceita que na faixa dos 7, 8 anos, algumas linhas teóricas vão dizer que esse eneatipo a pessoa já nasce com ele, tá? São várias linhas de pensamento. A linha oriental é mais, por exemplo, a pessoa que acha que acredita em vidas passadas, acha que todas as vidas você é o mesmo tipo, outras acham que você muda, então depende. Pra gente aqui na visão terapêutica, o que vai valer é que o eneatipo se organiza na primeira infância até os 7 anos e se consolida ali. Se veio antes, se não veio antes, isso aí não vai importar pra gente, tá? Porque na aplicação terapêutica, o que importa é como essa sabedoria pode nos ajudar para que o ser humano tenha um caminho mais bonito na vida, desenvolva a sua natureza, o seu dom essencial, sua virtude de uma maneira mais potente, mais assertiva. Então, o nosso objetivo enquanto terapeuta é esse, fazer com que a pessoa tenha uma visão dela mesma menos
fechada para que ela se relacione melhor com quem está em volta, entenda que a visão dela não é única, a interpretação do mundo que ela tem não é única, existem outras, e que a gente possa entender essas outras também, e que a gente possa sim criar um ambiente favorável para as relações acontecerem de uma maneira mais harmônica, tanto dentro da família quanto no trabalho. Por exemplo, se você tem uma empresa, os cargos, né? Uma pessoa, por exemplo, do tipo 7, que é da tríade mental, que traz uma criatividade absurda, uma alegria de viver, é a pessoa que faz piada de tudo, é a pessoa que cria alternativas o tempo todo. Essa pessoa dificilmente vai dar conta de ficar sentada numa cadeira dentro de uma sala o tempo todo. Já o tipo 5 é excelente para ele ficar sentado numa cadeira isolado. Então, entender isso vai fazer o quê? Com a sua empresa, desenvolver todo um sistema de gerenciamento muito mais eficiente. Em todos os aspectos da vida, o Eneagrama está. Ele está presente aonde tem funcionamento, vida, o Eneagrama está presente. E ele é super potente quando se trata de caminho de crescimento, caminho de desenvolvimento. O que nos impede de crescer e de manifestar aquilo que a gente traz de melhor não está fora da gente. O que nos impede são as barreiras que a gente mesmo coloca, desviando aquilo que a gente tem de melhor em comportamentos que muitas vezes são nocivos. Agora, falando de mim, um tipo 4, por exemplo, que fica muito preso nesse emocional, ele sofre por coisas que ele está imaginando. E ele então não dá conta de realizar a criatividade que ele tem, que é extraordinária. Então, ficar preso nesse lugar é a distorção do ego. Por quê que o ego faz isso? Porque, na verdade, ele quer proteger essa essência. A função do ego é proteger esse dom essencial. Nessa tentativa de proteção, ele acaba sufocando. Então, o objetivo é que o ego ocupe a função dele, que exerça a função dele bem, porque aí tudo flui. Tanto o dom essencial pode se manifestar, quanto ele não está exposto, ele está ao mesmo tempo se manifestando, mas protegido. Então, dessa forma, a gente, com o equilíbrio dessas 3 inteligências, pensamento, sentimento e ação, a gente consegue organizar a nossa força de atuação. Com força, a gente então pode organizar o nosso comportamento. Porque você imagina se você só organiza e tem muita força em um comportamento não adequado. É uma destruição. É isso que acontece quando a gente não entende a nossa forma de funcionar. Muitas vezes é melhor você nem agir do que agir naquela potência, porque você está agindo ao inverso. O Eneagrama te dá essa visão. Qual é, aonde eu vou buscar a força para a ação e qual é a ação precisa que eu preciso desenvolver para aquilo que não é o meu ponto forte. Essa é a chave mais importante que o Eneagrama aplicado à terapia nos concede. Deixa eu ver se tem mais perguntas aí, Fábio. Vai me falando aqui, vai colocando aqui para mim, tá? A primeira coisa que a gente compreende quando a gente vai olhar para o Eneagrama aplicado à terapia é como equilibrar essas 3 inteligências. Primeiro, entender qual é a fonte, né? Qual é, de que núcleo eu sou, mesmo se você não souber, por exemplo, o núcleo do seu cliente, você vai fazer com ele um conjunto de perguntas e vocês juntos vão identificar o que está mais movendo ele naquele momento. Identificado isso, precisa entrar em equilíbrio esse centro e aí compreender, dentro da descrição dos tipos, qual é o melhor caminho a seguir para desenvolver um comportamento funcional para aquilo que você quer fazer, né? Então, essa eu acho que é a beleza do Eneagrama, a contribuição que o Eneagrama traz
na terapia. Em relação, por exemplo, a trauma, ele vai resolver? Não. Para traumas, a gente vai buscar outras ferramentas, mas é a integração desses recursos que faz uma terapia potente. É integrar essa sabedoria a outras técnicas que vai fazer a nossa terapia diferente, que vai fazer aquela terapia que você fala, puxa vida, isso aqui é original, isso daqui é um estilo próprio, e é isso que a gente quer, né? A gente quer, o nosso cliente, quando ele vai buscar, quer uma pessoa que está repetindo alguma coisa, né? Ele quer uma pessoa que entenda como é que ele funciona, porque ele quer ajuda nesse sentido. Ele quer alguém que fale assim, olha, eu posso te ajudar com essa estratégia, vamos lá, vamos entender isso. Então, nem tudo é trauma, nem tudo é sistêmico. Existe também um modo de funcionamento próprio de cada um, que determina não só como a gente age, mas a motivação que está por trás dessa ação. E isso daí é maravilhoso para a gente desenvolver no nosso processo terapêutico. Então, o Eneagrama, apesar dele estar presente desde o momento que você faz a conexão com seu cliente, pode ser que ele entre efetivamente num momento um pouco mais adiantado da terapia, quando você já entendeu, por exemplo, aonde estão os principais conflitos, por exemplo, o trauma, né? Que você já entendeu onde estão os conflitos sistêmicos, e aí você vai aplicar o Eneagrama para desfazer as tensões relativas ao comportamento dentro das relações. Eu acho que aí a gente fecha um ciclo terapêutico, né? Um conjunto de estratégias que dão pra gente quase que as 4 visões, né? Do funcionamento do ser humano. A minha visão subjetiva do meu mundo interno, que é onde o Eneagrama atua, autoobservação, autoconsciência, como eu me sinto quando eu ajo assim, por quê, o que me motiva a agir assim. Acho que tem mais perguntas aqui, já vou. O que me motiva para agir assim, me traz também o meu comportamento, aquilo que é objetivo, né? Aquilo que eu preciso fazer para me desenvolver enquanto máquina, enquanto corpo, né? Respiração, atividade física, alimentação, a saúde em si física, a visão sistêmica e a visão do coletivo. A gente evolui enquanto humanidade. São os pequenos movimentos individuais que fazem as grandes modificações sociais. Então a gente pensa, quando você pensa que muitas vezes um movimento que a gente nem considera tão importante assim, ele que vai gerar a mudança social. É quando você muda de pouquinho em pouquinho, é quando você se constrói de pouquinho em pouquinho, que você manifesta sua potência, seu talento, que você muda uma sociedade. Hoje, por exemplo, no momento que a gente está passando, imagina se a gente desenvolve um exército, um monte de profissionais de terapia muito competentes. A gente muda essa sociedade, porque isso vai se refletir com o tempo, nos próximos anos, as pessoas mais abertas à terapia, mais prontas para o processo terapêutico. Então, essa é a chave, é a mudança interna de pouco em pouco. Outra coisa importante é que o Eneagrama não propõe mágica e nem mudança fácil, ele propõe um processo. Esse processo significa autoobservação, comprometimento e empenho em uma mudança constante e consistente. Essa é uma coisa também bem legal do Eneagrama. Tem outra pergunta aqui que diz assim, esse perfil é intrínseco ou os pais influenciam no desenvolvimento do perfil? É assim, dentro da nossa visão, o Eneagrama, você já nasce com esse tipo. Os pais, eles vão influenciar sim, mas eles vão influenciar na educação. O ambiente, ele vai afetar, né? Ele pode modificar pela educação, mas ele não muda o seu tipo, tá? Eu acho que essa daí que é a resposta. Muitas vezes a gente reconhece
os nossos pais na descrição do tipo. E isso é muito gostoso também, porque a gente compreende como que a gente não foi capaz de entender o modo de funcionamento deles, o óculos que eles usavam, né? Que é diferente do nosso. E isso passa a facilitar. O Enneagrama é um grande facilitador de relacionamentos. Ele é um grande viabilizador de relações.